Olá pessoas, eu sou o Estevam, tenho 32 anos e o assunto de hoje é fé. Gente, esse é um assunto que eu quero falar desde o começo do canal, mas eu nunca me senti preparado o suficiente e hoje eu resolvi arriscar depois de algumas experiências que eu tive, mas eu fiquei aqui sofrendo pra conseguir, já acho que é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo e o negócio não desenvolve, não sai, mas agora vai, eu tenho certeza que vai. Evidentemente que quando a gente fala sobre fé, a gente não tem como desassociar de maneira alguma com religião, com alguma crença espiritual que as pessoas tenham, porque assim, a definição da palavra fé, ela é completamente perfeita para essa coisa da espiritualidade, da coisa do inexplicado. Até porque a definição, eu peguei uma definição aqui de fé que é a seguinte: é uma convicção intensa e persistente em algo abstrato, mas que para a pessoa que acredita se torna real, se torna algo tangível, que é a famigerada crença. Então, obviamente que quando a gente vai para um âmbito espiritual, um âmbito de você explicar o inexplicável, explicar essas sensações que as pessoas têm do sobrenatural, a fé é uma palavra que se encaixa completamente nesse sentido. Porém, você pode usar a fé em outros âmbitos da vida. Então, você pode ter a fé num relacionamento que vai dar certo, você pode ter fé de que você vai conseguir prosperar e de que você vai ter um futuro melhor. Pode ter a fé de que alguém vai se recuperar de situação complicada de saúde, mesmo que todos os dados científicos, de todos os experimentos te mostrem de que vai ser muito difícil ou quase que impossível, ter fé, você acreditar de maneira genuína de que aquilo vai acontecer, pode existir dentro de você e isso pode ser uma coisa real. E de certa forma, mesmo sendo algo abstrato, eu acho que a fé, ela gera na gente uma sensação de movimento, ela gera na gente uma motivação onde não há motivação. Então, de repente, você já está desacreditado de alguma coisa, ter essa sensação extremamente abstrata de que vai dar certo, mesmo que tudo indique que não, ela movimenta a gente, faz com que a gente não desista, faz com que nós sejamos persistentes. Então, eu acho que existem muitos aspectos positivos nessa questão da fé, mas também existem alguns aspectos negativos, vamos dizer assim. Eu acho que muitas vezes a gente deixa que essa sensação de fé, essa crença, nos acomode em alguma coisa. Ela faz praticamente o caminho inverso, impede que a gente evolua, que a gente entenda coisas de uma maneira diferente, porque a gente fica ali bitolado numa fé, numa crença e você não muda. Então assim, tem vários aspectos. Ela é um conceito bastante abstrato, assim como a definição dela mesma, e muito difícil da gente compreender. A minha relação particular com a fé é uma questão bastante complicada, porque aqui no discurso, na oratória, na hora que eu vou falar com alguém, discutir e argumentar a respeito da fé, argumentar a respeito de qualquer tipo de crença espiritual e etc, para mim fica muito difícil de eu conseguir argumentar verbalmente a favor de alguma coisa. A fé realmente não entra no conceito de debate de ideias, eu acho, né? Até pode existir um debate de ideias entre, por exemplo, alguém que é extremamente cético e uma pessoa que é extremamente crente de alguma coisa. Porém, eu acho que é meio improdutivo. Qualquer tipo de explicação que você vai ter argumentando através da fé, ela não te leva pra frente, na minha opinião, tá, gente? Como eu disse, a fé é esse conceito abstrato, é essa coisa que não tem explicação. Então não tem como você argumentar e convencer alguém da fé. Eu hoje me considero um cara agnóstico, eu não sou necessariamente um total descrente com tudo, porém eu não consigo, né? Eu não acredito em nada específico, acho que de certa forma também não me identifico com a maioria das doutrinas que eu vejo por aí, então eu acabo não me encaixando em nenhuma dessas caixinhas. Porém, como eu disse, na oratória, no discurso, na argumentação, a fé pra mim é totalmente descartada. A espiritualidade, ela é uma coisa que não encaixa dentro do meu cérebro na hora de você tentar fazer com que aquilo faça sentido. Mas a fé, ela não precisa ter sentido, ela é só uma sensação. E quando eu vou pra esse âmbito da sensação, esse âmbito da intuição, a fé pra mim faz sentido e ela de certa forma me move. Eu sou, apesar de muito lógico às vezes e de ficar pensando e problematizar muitas coisas e argumentar sobre praticamente tudo que eu converso com as
as pessoas, eu sou muito movido por uma intuição, por eu sentir que eu devo fazer algo, que eu devo ir por um lado, e eu perceber muito das sensações, de como eu me sinto no ambiente, como eu me sinto com a pessoa, como eu me sinto a respeito de alguma coisa, vai além do eu pensar a respeito disso de uma forma lógica, vai muito da sensação. Relacionamento é uma dessas coisas pra mim que é quase que 100% intuitivo. Em todos os aspectos da minha vida, essa questão intuitiva, ela me move muito. Pegar as doutrinas de certas religiões, de certas crenças e estudar a respeito delas e fazer com que elas façam sentido pra mim é muito difícil. Porém, ao entrar num templo católico, por exemplo, ouvir uma música evangélica, ou ao estar num ambiente de uma religião de origem africana, é algo que traz pra mim uma sensação de paz, uma sensação gostosa, é algo que em muitos momentos me emociona. Tem uma questão de energia que é totalmente abstrato e que aí cai exatamente no que? Na fé. A fé não tem nenhum tipo de explicação lógica. Eu tenho essa relação meio dúbia, né? O meu lado lógico não me deixa simplesmente acreditar e você simplesmente crer. Mas ao mesmo tempo, estar num ambiente assim ou estar na presença de alguém que acredita e me render as sensações que aquelas coisas me causam, né? Que aquelas situações me causam, muitas vezes me motiva, me ajuda, me movimenta, me faz ficar mais positivo, mais alegre, me faz conseguir, sei lá, produzir melhor ou criar melhor ou fazer alguma coisa melhor. Então é muito complexo dentro da minha cabeça. Mas que o que mais me chateia, talvez, nessa situação e que me distancie das questões de fé e de crença, principalmente das doutrinas específicas, seja elas quais forem, é a falta de respeito que existe nesses ambientes. Acabo chegando à conclusão de que esses ambientes, quase de modo geral, eles são bastante desrespeitosos com as individualidades das pessoas, né? Então são todas essas crenças, essas religiões querendo provar que a delas é a verdadeira, é a real, é a que vai definir o seu futuro, se você vai pro céu, se você vai pro inferno, o que vai acontecer. Isso me distancia ainda mais desses lugares. Eu não sei como é essa relação pra vocês, mas pra mim isso me distancia, porque as questões de fé, de crença, elas são muito íntimas, muito particulares, muito individuais. E como se trata de fé, é essa relação que você tem íntima com isso, vamos chamar com essa espiritualidade, seja ela qual for, ou a falta de relação que você tem, uma vez que você não crê em nada, isso é uma coisa muito particular e muito íntima sua, e não tem como ninguém de forma externa interferir nessa sua relação com essa sensação que é tão íntima, que é tão particular. Então não dá pra você, que é da crença X, vir querer dizer que a minha crença Y é errada e que a crença Z também não tá certa, que a certa é você, querer convencer as pessoas, até porque eu acredito muito que dentro de uma mesma doutrina, dentro das muitas doutrinas que existem por aí, existe uma pluralidade de crenças e de maneiras como você interpreta e enxerga e sente essas coisas. Então não dá pra pegar e querer achar que você vai enfiar todo mundo dentro de uma caixinha da religião X ou da crença X ou da doutrina X e achar que todo mundo vai seguir esse padrão. Às vezes você e a sua família inteira e os seus amigos são parte de uma mesma doutrina, vão no mesmo templo, ouvem as mesmas coisas, mas isso bate em vocês de uma forma diferente, isso causa em vocês reações diferentes. E eu acho que a mesma relação tem que ser feita com aqueles que não acreditam. Não dá pra você que crê em alguma coisa se sentir superior, ou se sentir melhor, ou se sentir especial em relação a quem não crê. E a relação contrária também é muito importante. Você que não crê não pode, em hipótese alguma, se sentir superior em relação àqueles que creem e que estão ali muito intensamente entregues a essa fé e que isso ajuda as pessoas de uma forma. O respeito, ele é muito importante para que a gente consiga viver em sociedade. E até digo que existe um preconceito de ambas as partes, de muitas partes, em relação à crença de alguém. Preconceito de uma religião com a outra, de uma crença para outra, de quem tem crença para quem não tem, até às vezes dentro de uma mesma crença, mas quem é do templo tal e de que segue o fulano de X e o Beltrano, então fica existindo essa rixa entre às vezes a mesma crença. Meu Deus, a ideia não era que isso unisse as pessoas ou que isso transformasse as pessoas em alguém melhor e que isso evoluísse as pessoas de alguma forma para um plano que é celestial e que você fica muito acima dessas questões da vida humana. E aí de repente você vê dentro de igrejas, de templos, rixinhas. Eu acho muito contraditório. O fenômeno religioso, o fenômeno de fé, de crença, ele é um fenômeno extremamente social,
social, né, que define muito da nossa sociedade. Esse respeito mútuo deveria ser o principal pilar de qualquer crença e de qualquer doutrina, para que exista um convívio pacífico entre as crenças diferentes. Você acredita em algo e você acredita nisso de forma muito genuína e concreta, que legal, que isso te faça bem de alguma forma, mas não dá para você pegar e ridicularizar e rir da crença alheia, porque na visão de uma outra pessoa que tem uma crença completamente diferente de você, a sua crença pode ser tão ridícula e risível quanto você ridiculariza o outro, por mais que isso seja uma verdade absoluta dentro de você. Então é muito isso de respeitar a individualidade das pessoas diante da fé, da crença, da questão espiritual ou da falta de fé, da falta de crença, da falta de você pensar nas questões espirituais, porque isso é algo muito individual. Muitas vezes a gente já se distancia de alguém só quando a pessoa diz o tipo de crença que ela tem, porque você já associa aquela crença com um monte de coisas. Às vezes é muito difícil não associar, mas enfim, eu acho que existem pessoas boas e ruins dentro das mais variadas crenças, assim como existem pessoas boas, muito boas fora, que muitas vezes até seguem doutrinas no seu dia a dia que podem se assemelhar muito a algumas questões de algumas fés específicas, do mesmo jeito que dentro das igrejas, dentro dos templos, das crenças, existem sim pessoas que não são tão boas assim. Você ter ou não a crença, ou independente da crença que você tem, isso não define você como pessoa. Eu queria saber de vocês, como é que é a relação de vocês com a fé? Como é que é a relação de vocês com essa crença, com a questão espiritual? Ou se você não tem nenhuma crença, se você não tem questão espiritual, me diga como é essa sua relação, como que você lida, como você se alimenta de energia, de esperança todos os dias, porque eu acho que a fé tem muita relação com isso. E se você não tem fé nenhuma, como é essa questão pra você? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até mais e tchau, tchau!